Cristo diante do concílio judaico. Mateus capítulo 26, versículos 57 a 68. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Nesses versículos, lemos como nosso Senhor Jesus Cristo foi levado a Caifás, o sumo sacerdote, e solenemente declarado culpado. Convinha que assim fosse, pois o grande dia da expiação havia chegado. O maravilhoso símbolo do bode expiatório estava prestes a ser completamente cumprido. Era apropriado que o sumo sacerdote fizesse sua parte e imputasse o pecado sobre a cabeça da vítima, antes que ela fosse levada para a crucificação. Que possamos meditar sobre essas coisas e compreendê-las bem. Havia um profundo significado em cada etapa da paixão de nosso Senhor. Observemos nesses versículos que os maiorais dos sacerdotes foram os agentes principais que conspiraram para a morte de nosso Senhor. Devemos recordar que não foi tanto o povo judeu que suscitou essa obra de impiedade, mas sim Caifás e seus companheiros, os principais sacerdotes. Nisso, vemos um fato instrutivo, merecedor de toda a nossa atenção. Trata-se de uma prova evidente de que elevados ofícios eclesiásticos não isentam ninguém de graves erros doutrinários ou de pecados tremendos. Os sacerdotes judeus podiam traçar sua ascendência desde Arão e eram seus legítimos sucessores. Seu ofício caracterizava-se por santidade e responsabilidades peculiares. Mesmo assim, esses mesmos homens foram os assassinos de Cristo. Tenhamos o cuidado de não considerar infalível nenhum ministro religioso. Sua ordenação pela Igreja, por mais autorizada que seja, não é garantia de que ele não possa nos desviar do caminho e até mesmo arruinar nossas almas. O ensino e a conduta de todos os ministros precisam ser checados pela Palavra de Deus. Eles devem ser seguidos enquanto estiverem sendo fiéis à Bíblia, nem um pouco além disso. A máxima estabelecida em Isaías deve ser a nossa diretriz. Abre aspas. Há a lei e há o testemunho. Fecha aspas. Isaías 8:20. Em segundo lugar, observemos que nosso Senhor declarou abertamente ao concílio judaico sua própria messianidade e sua futura vinda gloriosa. Hoje, nenhum judeu não convertido pode dizer-nos que seus antepassados foram deixados na ignorância quanto ao fato de Jesus ser o Messias. A resposta de nosso Senhor à solene adjuração do sumo sacerdote foi uma declaração suficiente. Ele afirma claramente diante do concílio ser o Cristo, o Filho de Deus, e vai além, advertindo-os de que, embora ainda não tivesse aparecido em glória, conforme esperavam que o Messias tivesse feito, chegaria o dia em que apareceria desse modo. Abre aspas. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Fecha aspas.
Eles ainda veriam aquele mesmo Jesus de Nazaré, a quem estavam julgando em seu tribunal, aparecer um dia em toda a majestade como Rei dos Reis. Apocalipse 1:7. Um fato destacado que não devemos deixar de notar é que nas últimas palavras de Nosso Senhor para os judeus havia uma predição de advertência acerca de sua própria segunda vinda. Jesus lhes disse claramente que ainda haveriam de vê-lo em glória. Sem dúvida, ele se referia ao 7º capítulo de Daniel, na linguagem que usou. Mas falava para ouvidos moucos. Incredulidade, preconceitos e justiça própria cobriam aqueles judeus como uma nuvem espessa. Nunca houve um caso tão grave de cegueira espiritual. Por isso é que a litania da Igreja Anglicana contém a seguinte oração, abre aspas, de toda a cegueira e dureza de coração, ó bom Senhor, livra-nos, fecha aspas. Em último lugar, observemos quanto falso testemunho e quanta zombaria Nosso Senhor precisou suportar diante do concílio judaico. A falsidade e o ridículo são armas antigas e favoritas do diabo. Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Durante todo o ministério terreno de Nosso Senhor, vemos essas armas sendo continuamente usadas contra ele. Jesus foi chamado de glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Foi menosprezado e chamado de samaritano, e a cena final de sua vida foi perfeitamente coerente com todo o teor passado. Satanás incitou os adversários a acrescentarem insulto às agressões. Assim que Jesus foi declarado culpado, choveu sobre ele toda a sorte de indignidades. Abre aspas. Uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Fecha aspas. Eles diziam em zombaria, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Quão incrível e estranho tudo isso soa para nós. Quão maravilhoso que o Santo Filho de Deus se tenha submetido voluntariamente a tais indignidades a fim de redimir miseráveis pecadores como nós. Quão maravilhoso é o fato de cada um dos insultos contra Jesus ter sido predito 700 anos antes de sua ocorrência. 700 anos antes, Isaías tinha escrito, abre aspas, não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, fecha aspas, Isaías 50:6. Extraímos dessa passagem uma conclusão prática, que jamais nos surpreenda o fato de termos de enfrentar escárnio, ridículo e calúnia porque pertencemos a Jesus Cristo. O discípulo não é maior que seu mestre, nem o servo é maior que o seu senhor. Se mentiras e insultos foram lançados contra o nosso Salvador, não temos de nos admirar quando as mesmas armas são constantemente usadas contra o seu povo. Uma das grandes artimanhas de Satanás é denegrir o caráter dos homens de Deus e fazê-los cair em descrédito. As vidas de Lutero, Cranmer, Calvino e John Wesley são exemplos abundantes disso. Se alguma vez formos chamados a sofrer desse modo, suportemos tudo com paciência. Bebemos do mesmo cálice de que nosso amado Senhor bebeu. Mas há uma grande diferença. No pior dos casos, experimentamos apenas algumas poucas gotas amargas, mas ele bebeu o cálice todo.